Quando você está estudando genética de populações, você está estudando diversidade genética, você vai falar, nossa, eu preciso encontrar um loco polimórfico, nossa, o loco que eu estudei não tem polimorfismo, e fica descabelando, né, não sei o que, não sei o que. E aí, às vezes, você vai discutir isso e não entende especificamente o que é esse polimorfismo genético, né? Então, vamos definir aqui o que é o polimorfismo genético. Quando você tem uma população, tá? E uma população para o mesmo caráter, você tem mais de uma forma alélica para aquele gene que você está estudando, para aquela região que você está estudando, né, para aquele determinado locus que você está avaliando. Você tem mais de uma forma naquela população, e então essa forma decorrente das mutações, aí nós temos então polimorfismos genéticos nesta região que nós estamos avaliando. Loci aqui são uma população que constitui polimorfismos genéticos, entendeu? Ok, só que nem todo loco vai ser polimórfico, e eu explico por quê. No caso aqui do Loki, a gente tem uma população que ela apresenta polimorfismos genéticos. Mas, se eu fosse estudar essa região aqui, que seria Loki, né, como uma região para eu avaliar a diversidade genética, esse marcador em si, ele não poderia ser considerado um marcador polimórfico, tá? Por quê? Porque quando a gente está falando de marcador polimórfico, eu estou falando de frequência de um determinado alelo na população. Então, o alelo mais comum, ele não pode estar presente em mais do que 95% de frequência numa população. Ou tem uma outra forma também de você assumir isso, que seria um polimorfismo de 99%. Isso vai depender muito do pesquisador, tá? Tem alguns pesquisadores que utilizam o conceito de um loco polimórfico como aquele que tem 95%, ou seja, o alelo mais comum que tem lá, aquele mais frequente, ele não pode ultrapassar 95% de frequência. E os alelos menos frequentes, eles vão representar pelo menos 5% do total. Mas tem aqueles que são mais restritos e eles colocam como 99%, né? Isso quer dizer que o alelo mais comum, ele não pode estar presente mais do que 99% na população. Nath, mas por que então que essa população de Loki que você está conversando aqui com a gente, né, e tal, ela seria uma população com polimorfismo genético, mas se eu fosse olhar para ela como um loco, eu não poderia considerá-lo como um loco polimórfico. Porque aqui, gente, o problema é que a gente só tem uma única variante de cada alelo. É altamente diverso, a gente concorda, mas a gente tem só uma forma alternativa. Eu não tenho uma frequência maior de Silves. Silve é só uma Silve. Pronto. Isso não teria problema se eu tivesse um pouquinho a mais de outros alelos. Então, quando você tem esse tipo de alelo, você não garante que esses alelos fixaram nas populações ou não, porque a frequência deles é muito baixa, a frequência de cada um. Porque nesse caso, cada um desses loci, eles ocorrem uma única vez, tá? Eu não tenho 4 Silves, 5 Silves nessa população. Então, é muito arriscado você usar esse tipo de marcador.